Essa é a Júlia, uma criança adorável e muito esperta. Ela tem 10 aninhos e vive com sua mãe Juliana, o pai João, o irmãozinho mais novo Joaquim, o cachorro Jupi e o gatinho Tupi. Júlia gosta da escola. Ela fez muitos amigos legais e conhece todos que lá trabalham. Os seus professores falam das coisas interessantes e incríveis que ela não conhecia. A hora que ela mais gosta é a hora da aula sobre o planeta Terra. Nessa aula, as crianças vão para a horta da escola. Algumas vezes vão para o parque, para o rio ou para o campus. Ela adora as conversas sobre a caatinga e convivência com o semiárido, porque é o lugar onde ela vive. Olá a todos e todas, como vocês estão, hein? Eu sou Getúlio Salviano, eu sou produtor cultural, eu desempenho algumas funções dentro do teatro, algumas funções dentro da música, como compositor e como músico, e algumas funções dentro do audiovisual, como designer e profissional de som direto, ou seja, a captação dos sons dos filmes. E estou aqui para conversar sobre esse filhotinho da gente, que é o livro de literatura infanto-juvenil Júlia Não Faz a Menor Ideia, que eu fiz em parceria com Lorena Furtado, que é quem fez os desenhos que viraram as ilustrações do livro, e que é um livro que está bem bonito, que está uma coisa bem cuidada, e a gente tem muito orgulho. Meu nome é Lorena Furtado, tenho 15 anos, faço o primeiro médio. E eu gosto muito de ler, desde pequena eu sempre era acostumada a ler livros infantis com minha mãe, desde pequena. E eu amo animais, sempre fui bem natureza, sabe? E até como Júlia, sempre gostei de animais. Esse é o livro impresso, o livro físico, né? A gente fez no tamanho 21 por 21. A capa é em papel colchê 300, é um papel bem grosso. O acabamento é laminação fosca, que deixa bem elegante, tem menos brilho. E o miolo é papel da Suzano, o Alto Alvura. A gente fez esse livro graças à Lei Emergencial para a Cultura Aldir Blanc, né? Por meio da Fundação Municipal de Cultura da cidade de Souza. E ficou um produto bem legal, bem bacana, que a gente fez seguindo todo o rigor do mercado editorial. Tem ficha catalográfica, tem o ISBN, tudo bem certinho. A gente fez na Câmara Brasileira do Livro. E a gente fez o depósito legal na Biblioteca Nacional para ficar o registro histórico, né? Desse produto, desse momento da gente. Mas, se tem uma coisa que a Júlia adora, é quando chega o fim de semana e todos vão para o sítio da tia Lina e tio Clélio. Eles, além de serem muito atenciosos com Júlia e Joaquim, também ensinam coisas sobre a horta, as plantas do sítio e os animais. Júlia e Joaquim ficam fascinados com os animais que vivem no sítio.
O texto para o livro nasceu de uma forma bem inusitada, porque ele nasceu de uma vez só. O texto veio assim na cabeça e ele ficou pronto. Eu ministrava a oficina de teatro no Mais Educação e eu comecei a perceber que as crianças, a maioria delas entre 9 e 12 anos de idade, as crianças tinham uma coisa de ter sempre certeza de tudo, de nunca questionar, uma coisa bem parecida com o mundo dos adultos, de não ter questionamento, de sempre ter certeza, de sempre impor para as outras crianças por meio do grito, quem fala mais alto, quem grita mais. E só certeza, certezas, nada de questionamento, nada de dúvidas. Eu fiquei com aquilo na cabeça e um dia saindo da aula no final da tarde, eu passei na casa de minha mãe e fiz aquela merenda, deitei um pouco num lugar e tal. E aí fiquei pensando sobre isso, sobre as certezas das crianças, o jeito que eles tratam isso, todos os assuntos. E veio a ideia de uma criança que sabe que as coisas são assim, são postas, mas questiona de alguma forma, né? Daí o título, né? Júlia não faz a menor ideia, que é um mote recorrente no texto. A Júlia tem um monte de coisa que são acordos tácitos, sociais, e que ela, apesar de só ter 10 anos de idade, ela já assimila e ela já tem assim como verdade. E algumas coisas, ela parte do pressuposto assim, Júlia não faz a menor ideia de por que isso é assim, mas é assim. Mas ela questiona e às vezes ela pergunta se é ou não é justo, apesar das relações serem postas e serem desse jeito, né? Ela faz questionamentos desse tipo no texto. E às vezes o cotidiano, as situações, derrubam certezas que ela tem. Como, por exemplo, quando tem um momento que ela vê um homem chorar e ela tinha na cabeça, não se sabe porquê, ela não faz a menor ideia, o mote do texto, né? Ela não faz a menor ideia, mas ela achava que o homem não podia chorar. Então esses questionamentos ela vai colocando dentro do texto. E o texto nasceu como eu disse, de uma vez só. Quando eu pensei nessas situações, todas as situações que tem aqui no livro, que tem no texto, nasceram naquele momento quando eu pensei no texto. Um pouco depois eu sentei, alguns dias depois, sentei e coloquei no papel aquelas coisas que eu tinha pensado, né? Mas a ideia original e todas as coisas já estavam preconcebidas. Só parei um momento depois para colocar aquilo no papel, né? Aliás, Júlia tem um monte de coisas que sabe e não faz a menor ideia de como sabe. Outro dia, na escola, na primeira aula de informática para a sua turma, todos foram apresentados ao mouse, uma peça muito particular que faz parte do computador. Júlia tratou de falar para seus colegas que a peça tem esse nome porque parece muito com um rato, que em inglês diz mouse. Ela não faz a menor ideia de onde tirou essa informação, mas está certa da relação que fez. Ela também gosta de renomear as coisas. Computador, para Júlia, é captador. Com o texto pronto, eu fiquei com o texto engavetado e esperando a oportunidade para fazer alguma coisa com ele, né? Eu tenho outros textos que, na verdade, nunca terminei nessa linha de literatura infantil ou infanto-juvenil. Teve um momento que eu comecei a mexer com Blender, que é um programa de modelagem 3D. E eu pensei que eu poderia fazer umas animações, uns curtas, alguma coisa assim. E comecei a mexer nos argumentos que eu tinha guardado. Isso em 2010, 2012, mais ou menos. E naquela época, os computadores que a gente tinha, o padrão de computador daquela época, eu achava que conseguia animar e eu fiz um teste com o Blender para transformar esses argumentos que eu tinha em alguma animação, alguma coisa. E eu lembro que eu fiz um teste de 8 segundos e depois que coloquei as texturas, levou 24 horas para fazer o render, para renderizar, né? Aí foi uma coisa que me deixou bastante frustrado e eu não mexi mais com a animação 3D. E deixei esses argumentos guardados, não mexi mais. Assim, talvez um dia eu revisite, eu volte para esses textos e faça alguma coisa. Diferente desse que nasceu de uma vez só, né? O texto nasceu, ficou pronto e eu fiquei com o texto. Alguns amigos me indicaram umas editoras, inclusive amigos que já tinham relação com algumas editoras me mandaram, editoras que investem em novos autores, que gostam de lançar e tal.
e mandei para algumas editoras o texto na época. Isso foi em 2017. E não tive resposta. Eu acho que mandei para 2 editoras, na verdade. E depois de um tempo eu vou fazer um livro, é mais prático, é mais viável. E a ideia original era fazer o livro, bancar o livro e depois vender, né? Nos eventos, nos shows, quando acontecem as coisas, quando a gente viaja, essas coisas. E também não queria desenhar, eu queria que uma criança fizesse o desenho, né? Apesar de eu ilustrar para o mercado editorial, livros e revistas, capas, eu não queria fazer, eu queria que uma criança fizesse os desenhos. E Lorena, na época, em 2017, tinha uns 10 anos de idade. Aí é quando eu pego o texto, entrego para ela e peço para ela fazer os desenhos. Porque eu já tinha visto o traço dela, eu tinha gostado do estilo dela, né? Eu tinha visto vários desenhos na casa dela, algumas oficinas que ela participou no Centro Cultural e ela ficou com os desenhos e tal, e gostei, aquele estilo com a mão grande, com a cabeça grande, a boca, os olhos, o jeito que ela desenha tem uma identidade, e eu queria aquilo para o livro. Aí eu entrego o texto para ela e depois de alguns dias ela me entrega um caderno de desenhos com todos os personagens, né? Que são a base para os desenhos do livro. Eu sempre fui de gostar de ler para minha irmã, quando minha irmã estava na barriga da minha mãe. Eu sempre pegava livros com muitas ilustrações e lia para Laís, mesmo na barriga. Até por isso que Laís gosta muito de ler também. E eu sempre me vi conectada nos livros porque lá a gente pode viajar, ir para outro mundo, que é totalmente diferente do seu. E isso me traz muito. Me faz muito bem, me faz muito feliz. Então, fazer os desenhos, as ilustrações de Júlia, eu li o texto e eu senti que a Júlia era daquele jeito. Não sei dizer como foi ao certo fazer, mas eu li o roteiro e vi que Júlia era uma menina daquele jeito. Era uma menina muito gentil. Eu me identifiquei com Júlia porque ela sempre gostou muito de animais, sempre foi natureza e sempre gostou de ir pros tios, pro sítio, principalmente, que passava uma vibe boa pra ela. Fazer os traços de Júlia era um jeito que eu desenhava quando era mais nova e eu não sei, eu só sabia desenhar daquele jeito. Eu via Júlia daquele jeito. Quando me pediram pra fazer Júlia, eu vi a Júlia assim. E fazer os traços dela foi bem interessante. Foi muito divertido fazer os traços de Júlia. Apesar de ser um texto de literatura de infanto-juvenil, para a criançada, mas é justamente no momento entre 9 e 12 anos de idade, é justamente o momento que a criança está despertando o senso crítico e aprendendo muito. E o texto trata de algumas questões que eu acho que são bem pertinentes, que são bem atuais, e trata de uma forma leve. O texto, de forma leve, trata de morte, trata de preconceito, trata de relação homem-mulher na sociedade, trata de imigrantes, por exemplo, que eu acho que é uma questão que é muito cara para a gente entender a humanidade, apesar de que parece ser uma coisa distante, a gente que mora no sertão da Paraíba. E
Parece, mas nem é. A gente o tempo inteiro bate com pessoas que precisaram sair de seus países e estão aqui na cidade da gente, a gente encontra na rua. E esses temas eu fui trazendo para dentro do livro, porque são coisas que as crianças vão aprendendo com preconceito. Ela aprende sobre o imigrante, sobre uma pessoa que precisou sair de outro país em busca de uma vida melhor, em busca de, às vezes, até salvar a família, porque as condições no país não permitem que as pessoas sobrevivam, né? Ou que tenham uma vida de liberdade. E as crianças aprendem sobre isso de uma forma muito preconceituosa. Ela aprende quando um adulto solta um comentário perto dela. Ela aprende porque ela vê no jornal, na televisão, enfim, alguém colocando aquilo de uma forma pejorativa ou de uma forma caricata. Então essas questõezinhas assim eu fui trazendo para dentro do texto para colocar para a criança ver o assunto de uma forma diferente, né? Para ela ver questionando, para ela ver se perguntando sobre esses acontecimentos. Um dia, na nova escola, a professora falou que a escola iria receber uma estudante muito especial. O nome da nova aluna era Mailana. A professora disse que Mailana e seu pai são os únicos sobreviventes da família e que eles tinham saído de um país no Oriente, fugindo da guerra. A escola estava organizando um evento para receber Mailana e seu pai Zialdin. Seria uma aula especial de boas-vindas. Júlia foi para casa pensando nisto naquele dia. Imaginou que o pai de Mailana era um homem barbudo, vestindo batas longas e com a cara bem fechada, mas ela não fazia a menor ideia de onde tirou isso. No dia do evento na escola, Júlia sentou bem na frente para ver Mailana e seu pai Zialdin. Ela achou que eram duas pessoas bonitas e que Zialdin era um homem muito simpático e carinhoso com a filha. Depois de alguns instantes da apresentação, um fato surpreendeu Júlia. Ela viu o pai de Mailana ficar emocionado e chorar. Ela não faz a menor ideia de onde tirou isso, mas achou que um homem não pudesse chorar. E a gente está aqui com o livro impresso, com o produto na mão, né? Alguns serão distribuídos em escolas públicas, alguns vão ficar comigo e alguns com Lorena, mas tem uma contrapartida social. A gente vai fazer esse livro chegar nas pessoas, vai fazer ele chegar nas crianças, né? Nas escolas do município, que esse é o papel de uma lei como a Lei Aldir Blanc, né? Nesse momento ela financia alguns projetos de alguns artistas, porque a gente ficou em casa durante a pandemia, a gente parou de se apresentar, a gente parou de levar nossos produtos ou de encontrar o público, né? E nesse momento, além de ser uma ajuda para os artistas, além de ser uma forma de socorrer o setor da cultura, né? Os trabalhadores que trabalham na cultura, é uma forma também de fazer produtos culturais chegar às crianças, chegar no público, né? Esse é o intuito. É um recurso público e é para isso que ele serve, né? Para fazer os produtos e serviços culturais chegar principalmente em pessoas que não têm tanto acesso, né? As pessoas das periferias, as pessoas das escolas públicas. Como esse projeto tem financiamento público, né? Dinheiro público, a Lei Aldir Blanc, 74% dos exemplares dos livros serão distribuídos em bibliotecas e nas 32 escolas municipais de Sousa. Cada escola receberá 3 exemplares para ficar na biblioteca. Além da Biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste, a Biblioteca Municipal Humberto Campos, a Biblioteca do CIGF, a Escola de Geni Ferreira. E além disso, 5 escolas receberão uma contação de histórias. A gente vai fazer com voz, violão e instrumentos de percussão uma contação com o texto do livro, e as crianças da 3ª e 4ª série que participarão da contação de história receberão o exemplar na hora da contação, para fazer a dinâmica. Diversas pessoas fizeram parte de alguma forma e contribuíram de forma direta ou indireta para esse livro ficar pronto, né? E
Dentre elas, das que podem ser creditadas, né, tem a professora Risonélia Lins, que fez a correção do texto, fez uma revisão, né, do texto. Tem os desenhos de Lorena, claro, que foram a base para a ilustração, e foi impresso na Gráfica em 9, é um parque gráfico daqui da cidade de Sousa mesmo.